Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o Na Mira do Trader especial de final de semana. Desejo saúde e paz a todos. Um excelente sábado, festas juninas pelo Brasil. E que a Top Traders, em momentos turbulentos ou céu de brigadeiro, possa ser uma parceira, uma aliada na sua trajetória na seara da renda variável. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. E um excelente sábado, um excelente domingo a todos que me ouvem. Queridos, eu vou começar os trabalhos de hoje, como não tem bolsa rolando, né? Eu vou iniciar prestigiando os nossos amigos aqui do YouTube, e aí depois eu faço aquela trajetória normal. Eu vou estudar também a carteira Fly USA. Antônio Santos. Boa tarde, mestre. Sua convicção em Vale lembra muito sua operação histórica em Gerdau, mestre. Vale parece desenhar no canal no semanal. Por que não fazer uma operação pública com Vale? Eu vou ser o mais sincero e verdadeiro possível, porque eu não tenho caixa. Se eu tivesse, eu faria. A Top Traders, né? Aqui é a vida real. Então, com essa queda da bolsa, apertou. Inclusive, eu tive que usar carta fiança, né, numa corretora, conta margem. Cada corretora tem um nome, né? Como é aquele. Sendo claro, você precisa de R$ 3.500 para manter um mini contrato de índice. Isso varia um pouco de uma corretora para outra. Com a carta fiança, você consegue manter com 1.100, 1.200, só que você paga uma multa diária. Não é uma multa tão alta, mas também não é barato. Mas em momentos de turbulência, quando está uma situação contrária, você acredita na formação de um fundo, ou você está vendido na formação de um topo, vale a pena, é a minha opinião, né? E não pode esquecer de deixar as ações em garantia BMF, mas se eu tivesse caixa, eu faria. Hoje, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele está alugado, mas ele valorizou muito do ano passado para cá. Eu pensei essa semana em colocá-lo à venda. Se eu colocasse, por exemplo, e vendesse rápido, eu alocaria em Vale sim. Né? Ao mesmo estilo e ousadia da Gerdau, o momento parece oportuno. Seria de grande valor para os alunos, mas muito grato por considerar a sugestão. É uma ideia. Eu não descarto. Eu pensei em colocar à venda, ele está alocado. Né? Então, estando alocado, às vezes é mais fácil de vender, às vezes não, depende do perfil do comprador. Se é investidor, vende rápido, né? Se a pessoa quer para uso, não, né? Que aí tem um contrato. Algumas razões, né, para que eu entenda que Vale é uma baita de uma compra. Primeiro, outro dia a ação valia R$ 91, está valendo 74. Quer dizer, está extremamente descontada, é a mesma empresa. Ah, mas tem problema na China, de recessão? Tem, a China pode reabrir. Né? Como eu mandei uma matéria para vocês no Telegram há pouco, falando que algumas cidades já estão em processo de. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, Vale fechou um gap, aberto desde dezembro do ano passado. Ela fechou no pregão de quinta. Né? Tá distante da média de 21, tocou uma linha de retorno, quer dizer, tem N razões. Eu entendo que haverá uma simetria em V capaz de trazer a Vale a R$ 91 ou mais na primeira semana de julho. Ok? Então é isso. Mas obrigado pela tua sugestão, pelo carinho, amizade. Um bom final de semana a você, Antônio. Sabrina Éder. Professor, nesses fundos, o que você pensa de compra de opções na Vale, Gerdau, Bova 11? Sabrina, eu acho que é uma ótima ideia. Eu comecei os meus trabalhos na renda variável. Vamos dar uma olhada agora na ação da Gerdau, já que se abordou. Eu comecei os meus primeiros 2 anos na Expo Money, 2 anos e pouco, foi falando de opções. Né? Eu não falava de análise técnica, de mini índice, de nada. Então eu operei opções muito tempo. Gerdau, então eu acho que é válido a compra de opções da Vale, do Bova 11 também. E a Vale, ela sugere aqui uma formação de fundo triplo, né? A Vale não, a Gerdau. Ah, não é milimétrico, eu concordo, mas você vê um semanal, né, que deixa aqui um doji. Depois de 2 barras fortes, que aparentemente são barras de exaustão. E você tem um gráfico diário com sinal de fundo, né?
um rompimento falso do fundo anterior a 22,31, Arami. Então tem potencial para buscar R$ 26 no curtíssimo prazo. Então para o mercado de opções isso é muito bom. Deixando claro, né, para quem não conhece, seria opções de compra, que são as calls, não as puts, que são de venda. Seria uma entrada, né, adquirindo, comprando opções de compra. Eu vou além, eu vejo um W com eixo a 24,05. Perfeito? Querido amigo Daniel Dias, olá professor, sempre ouvi o senhor dizer que Porto Belo era uma boa oportunidade. Fiz uma primeira entrada, o primeiro lote bem leve, 54, e deixei para comprar mais caso o ativo caísse. Muito bom. O senhor achar correto continuar com o plano e fazer mais aportes na empresa, visto que o ativo encontra-se por volta de 6,70? Desde já agradeço a sua atenção, obrigado. Disponha, querido. Obrigado aí pela sua gentileza, pela sua educação e por uma pergunta tão pertinente. Um ótimo final de semana a você. E hoje tem Corinthians e Santos, né? O Corinthians vai jogar com o time reserva. Inclusive eu recebi um amigo lá de Santos, que trabalha com papel de parede, veio atender a gente aqui. E hoje o Corinthians vai jogar com o time reserva. Eu não faria isso se fosse treinador. Colocaria pelo menos um time misto, mas vamos ver no que dá. Eu acho que Porto Belo, sim, ela abre essa possibilidade porque ela tem um sinal de fundo técnico, né? É um piercing line pattern. Ontem foi um pregão no 0-0, mas trabalhou na parte alta do que no anterior, que subiu 2,91, né? Sendo que 3,82 na quarta. Então é um ponto técnico de compra, simetria favorece a compra, enfim. É uma excelente empresa de fluxo. Tem um sinal no semanal sobre um suporte anterior, então eu acho que está correto, então faz sentido você fazer essa manobra assim, sendo o mais objetivo possível. A pergunta do Clóvis. Mestre Wagner, temos alvo 94 e 90K antes de iniciar uma subida para valer? Os institucionais são vendidos desde outubro do ano passado, fato, tua informação está correta. Sabendo que os estrangeiros aqui comandarão alta, parece melhor para eles deixar a bolsa cair até esses níveis, não acha? Pode olhar Apple, Nvidia e Pets, claro, valeu, saúde e paz, obrigado querido pela sua participação que enobrece o nosso canal. Hoje existe uma grande polêmica, né? Eu estou até conversando com o Vlad, com o Fábio Figueiredo, para a gente fazer uma live falando justamente sobre isso, né? Eu preciso fazer alguns estudos aqui para responder a sua pergunta. Hoje, se nós estudarmos, por exemplo, o VIX, que é o índice do medo, o Volatility Index nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês perceberam, mas do ano passado para cá, a gente falou nos... Eu tinha contado até uns 24, 25. A gente falou talvez uns 35 racionais no VIX, nós acertamos todos. Por que a gente não opera VIX, então? É uma ideia que, de repente, eu vou colocar para uma próxima imersão. Por quê? Muitas vezes você faz um caixa rápido no VIX, você aloca nas carteiras, dá para vender ou comprar VIX, né? E aí, você pega o lucro do VIX e você coloca em ações para reduzir o preço médio. É uma das estratégias que eu estou pensando para a próxima imersão. E novamente a gente falou em vender entre 32 e 33 o VIX para zerar a 24 e a gente vai acertar. Porque perdeu aqui o eixo de um topo duplo com o segundo topo menor que o anterior. Então ela vai vir mesmo aqui a 23,74. Eu estou convicto disso. Então quando você vê um VIX em queda, aí você olha o BZQ, você tem... Deixa eu só ver se está tudo certo aqui a gravação. Alô, 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 está tudo certo. Você vê o BZQ, você tem sinal de topo, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, né? Você olha, por exemplo, o EWZ quase fechou esse gap aqui. Ok, ele não fechou, mas ele está próximo de uma LTA que guia o preço já há algum tempo. Então, as hipóteses tem na bolsa, aí eu sei, por exemplo, que o nosso amigo está perguntando, porque o EWZ, na base de uma LTA com 2 gaps abertos, o Ibov em dólares passa por uma situação parecida, mas o Ibov em dólares, teoricamente, já perdeu, né, essa região, só que o Ibov em dólares é uma referência, o EWZ, você opera especificamente, teve a questão do feriado, porém, entretanto, todavia,
Uma vez acima de 18,997, o EWZ vai deflagrar configurando rompimento falso. Ele tem os gaps abertos aqui acima do preço também. Aí você vai lá e observa, por exemplo, um DXY aparentemente distribuindo para perder 103,418. Isso favorece o nosso dólar. Aí provavelmente haverá uma entrada de capital aqui no Brasil. E o pulo do gato, o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, tem um sinal importante, que é um fundo duplo acionado. E eu acredito numa alta forte para o MME, porque tem um arame de fundo no semanal. Então, assim, tudo pode acontecer, os drivers podem mudar, eu concordo. Eu estou tomando meu TNT Focus. Tem gosto de... Quando a gente não identifica o gosto, diz que é tropical, né? Pô. A embalagem que é bonita, TNT Focus. Então, tudo pode acontecer. Tem drivers internos problemáticos, drivers de servidores, essas PECs malucas que vai endividar o governo. Mas eu acho difícil cair para 94K. Agora, observando os ativos que você pediu, né? Vamos observar aqui a Apple. A gente tem uma provável... O TradingView está travando até com o mercado parado. Mas independente disso, é a melhor opção para a gente fazer os estudos. Bom, acho que eu vou fazer os ativos fixos aqui primeiro até o TradingView estabilizar. É que alguns softwares eles ficam rodando, né? Acho que foi. Apple, ela acionou um sinal de fundo, que foi um spinning top, subiu 768, compra na veia, sendo objetivo. NVDA é uma ação que tem grande potencial de recuperação, faz um fundo duplo, eu vejo um eixo no semanal a 1,96 em 15, portanto compra. Também grandes empresas americanas em geral, ótimas oportunidades, e além dela ter um W de maior proporção com eixo a 1,96 em 15, ela acionou um pivô de alta, né? Rompendo 1,7008. Então uma compra embrionária, compra na veia. E Pets é uma ação que nós temos, inclusive em uma das carteiras, né? É uma das minhas apostas, assim como Porto Belo. Está abrindo uma Pets aqui perto de casa e ela cumpriu um repique, algo que ela fez dia 4 de maio, 17 de maio e 2 de junho. Bate na média de 21 e volta. Se ela romper, nós teremos algo novo e eu penso que ela o fará. Então é uma compra também em fase embrionária. Certo? Querido amigo Antônio Santos, agradecendo pela análise da Vale e o sempre relevante acompanhamento de fluxo. Disponha. Impressionante sua convicção na Vale. Hoje é sexta, podendo analisar o gráfico semanal. Claro, um excelente final de semana, querido, a você e toda a sua família. Observando a Vale pela ótica do semanal, vamos ver o que ela apresenta aqui para nós. Primeiro, né? Eu não sei se vocês perceberam, o minério de ferro, ele faz uns movimentos meio malucos. Na sexta-feira, com a data de segunda. Aí alguns vão responder assim para mim, professor, mas é porque você está olhando o minério Singapura. É possível. Ó, já está com a data aqui do dia 27. Então, digamos assim, né, que o dia 27 já tem um pré-mercado no minério com alta de 2,71, atingindo 117. Lembra quando estava aqui a 106, 107, 110, que eu falei que era uma compra para entregar na próxima semana a 130? Vai buscar, né? Vai acionar um pivô de alta aqui no rompimento de 119,10, eu acho que já de domingo para segunda, e vai embora. Isso deve favorecer a Vale. Então é uma convicção que eu tenho, é uma constatação, enfim. Não é uma certeza absoluta, pessoal. A gente fala em renda variável, a gente não tem certeza nem, né, das coisas mais básicas aí, mas é muito provável, né? E na bolsa a gente trabalha a probabilidade. Então ela tem um candle
A gente tinha uma mínima que é 74,87, fechou quase acima, deixando a ideia de um rompimento falso. Distante de média, né, um candle de equilíbrio, depois de uma barra elefante de 8,46 de queda na semana anterior. Nessa, ela caiu 3,60, mas equilibrou, deixando aí um spinning top. Você fala, pô, mas como é que equilibrou se caiu, né? Não fechou perto da mínima. Correto? Muito bom. João Vinícius, bom final de semana, querido amigo, a você também. O mini índice nesse momento se encontra rompendo 100 mil pontos. Projetando a continuidade da alta, podendo puxar a perda do W. Creio nesse movimento que está sinalizando uma semana altista, sim. Que Deus te abençoe sempre, forte abraço. Eu penso que a semana que vem nós teremos alta generalizada no exterior. Aqui no Brasil, cada vez que a gente olha aí os noticiosos, uma hora vai aumentar R$1.000 o auxílio dos caminhoneiros que eles estão desprezando. Se eles estão desprezando, então não dá o voucher, né? O Auxílio Brasil de 400 para 600 no ano eleitoral, enfim, de repente isso daí volta em forma de impostos, né? Agora estão falando em subsídio para idosos e etanol, então é complicado o mercado absorver todas essas porradas, mas eu particularmente acredito que sim, né? A gente teve aqui no gráfico diário, eu tinha traçado essa linha de retorno, foi respeitada mesmo. Formou-se um fundo duplo. Talvez a gente possa interpretar como um W com eixo a 102,880, alvo a 106, 140. A gente pode falar em alvo na semana que vem para ser 106, 140? Eu acho que sim. Não seria nenhuma fantasia, porque se romper essa cunha, por exemplo, nos 30 minutos, já joga o preço aqui perto de 102,880, 103,380. Daqui para 106, 140, como tem gap, é um pulo. Mas tem que romper essa cunha de forma convicta. Aqui essa cunha é delimitada em azul. Ok, João? Daiane Ribeiro, Makeup. Boa tarde, Wagner. Olhando os anos anteriores, Ibov em 2016, até o topo antes do Covid, subiu 220%. Após o crash do Covid, da mínima até o TH, que é o topo histórico, né, 110%. Ou seja, vem quebrando altas, então agora teremos a onda 3 com alta de 55% do fundo, que não sabemos onde será, então seria 220%, 110% e agora 55%. Você acredita nessa teoria? Porque a pura matemática, penso eu, valeu. Excelente informação. O que eu acho, né? Primeiro, Daiane, eu penso que o fundo ele vai ser formado, está sendo formado, na minha visão, por causa desse padrão do alargamento. Então é a minha ideia, né? Então você tem o Ibov, ele formou um fundo aqui em meados de março e ele subiu, né, no dia 15. Depois houve uma formação de fundo no início de maio e teve um topo mais baixo que o anterior. E agora, provavelmente, uma formação de fundo tem o Arami neste momento, e ele vai subir. Qual que é a questão aqui? O alargamento nos diz que vai ter uma alta acima do topo anterior. Por outro lado, entendo eu que nós podemos traçar uma LTB conectando esses dois topos. Perfeito. Então aqui eu vou inverter as cores, né? Se nós tivermos, respondendo a pergunta de forma objetiva, o rompimento dessa linha vermelha que deflagra uma cunha, então o mercado faz esse movimento, ó. Uma pergunta difícil, eu fiquei estudando. Então, se o mercado fizer este movimento, é somente um repique, que vai acima da média de 21. Porém, entretanto, todavia, se a cunha for rompida, dois fatores me fazem acreditar que a gente vai ter a busca pelo 21.630. Caso exista um rompimento de um eixo de W, que é o 102.690, e o fato de, geralmente, o movimento buscar o início da cunha, que é o 121.630.
E aí no 121.630 nós teríamos uma definição da magnitude da alta que você inteligentemente nos questiona. Se seguir o alargamento, quebra essa teoria e vai para a máxima histórica ou até além. Certo? Então é isso. Muito obrigado por participar. Lucas Monken, nosso querido amigo, está sempre conosco no Instagram por aqui. Enobrece o canal. Obrigado, Daiane, João, Antônio, Clóvis, Daniel Dias, Sabrina, Antônio Santos com 2 perguntas enobrecendo o canal. Lucas Monken fala de Roblox. Eu seria comprador, está almejando acionar no pivô de alta no semanal, com amplo espaço para movimentação altista. Obrigado você. Você por participar. E aí, quando o aluno participa, é por isso que eu incentivo a participação, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, participe, porque aí todos nós aprendemos juntos. Você está correto? Temos o padrão da alavanca, o ponto que assina o pivô a 36,43. Essa daqui eu faria um all-in. Se tivesse $1 milhão, botaria em Roblox. Por quê? Com a recuperação das bolsas americanas, eu diria assim, se o índice Nasdaq subir 1%, o Roblox sobe 5%. Se subir 10%, sobe 100%. De repente, né? Porque aí muda a proporção. 1 para 5, 1 para 10. Então, sim, seria comprador. Um simples repique deve trazer o preço a 53, mas eu penso que vai bem além disso. Então, sim, seria comprador convicto. Ela tem uma distribuição no diário. Perfeito? Então, tá feito. Eu vou passar pelos ativos fixos aqui em fechamento. Temos a Ambev na tela, ela está dando sequência ao nosso racional de busca, mais ou menos como o Ibov aqui. É um movimento parecido com o Ibov, só que o da Ambev já está em desenvolvimento, né? Então, um movimento parecido com o Ibov, o alvo inicial é na LTB e nós temos também uma simetria em V, só que se cumprir a simetria em V, consequentemente vai romper o canal, essa cunha aqui vai além, né, do alvo da simetria. B3, SA3 é um ativo chato de operar, mas eu penso que haveremos aos R$13 no início de julho. BBS3 está no fundo anterior, eu entendo como oportunidade, mas para passar confiança tem que trabalhar acima de 33,25, que foi o ponto que acionou o pivô de baixa. Seria um pivô de baixa abortado, com grande potencial. E é o caso de Bradesco, né? Ela tem que trabalhar acima de 18,09 para que esse pivô seja, digamos assim, esquecido pelo mercado, haja um rompimento falso e uma boa reação. Itaúsa, excelente oportunidade para bater renda fixa, mantém a ideia do ombro cabeção invertido ainda. O setor financeiro será muito importante para uma recuperação do Ibov na próxima semana. A mesma leitura que temos em Itube, o oco invertido ainda é válido. E Sambi 11 está aí, talvez montando o padrão da alavanca para estourar um pivô a 34,04, bastante amassada. É o setor que está sentindo mais esses problemas fiscais que nós temos no Brasil. BPAC ensaiando o rompimento da média de 21 e os R$23, oportunidade. Para completar os nossos estudos, eu vou traçar uma LTB em BPAC que eu tenho convicção que será testada na semana que vem. E aí a gente vai ter aqui a ideia do triângulo descendente, né? Positivo, o ativo de fluxo está ensaiando a formação de um fundo, na minha visão. Há um pivô de baixa acionado na perda de 6,13, naturalmente, para que a compra volte a ser dominante, precisa trabalhar de forma convicta. Não é só romper é consolidar o preço acima de 6,13, tem 3 gaps, fuga, medida e exaustão. O ativo está pronto para reverter. Aí nós teremos aqui Small 11, que oferece uma oportunidade absurda, histórica. Pra vocês terem uma ideia, né? Dos últimos 8 pregões, somente em um ela não bateu o preço aqui em torno de 94, somente no dia 15/6. Análise técnica básica. Quanto mais vezes um suporte é testado e respeitado, mais forte ele se torna. Isso daqui vai alavancar o preço para 111,06, talvez na primeira semana de junho. Júlio, o professor está falando que em menos de 10 pregões aí a gente vai ter a busca por 111,06, é a minha visão. E aí temos Petro,
Não seria comprador em Petrobras, o petróleo pode subir, mas se ele cai, arrefece a inflação. Hoje minha convicção é Vale, né, comparando o Petro com ela, então nós já estudamos o ativo. China 11, nós fomos muito bem na leitura. Falamos em compra a 5,70, 5,80, já está 7,21. Eu acho que já era para ter realizado o lucro. Quem continua, bota stop na mínima do dia anterior e alvo a 7,46. Fomos bem nesse racional. Cury está brigando bravamente para consolidar fundo aqui, assim como a Melni, que são ações de fluxo, podem disparar 30% se o mercado melhorar e ele deverá fazê-lo. Gerdau nós estudamos, aí fica aqui a Localweb, que talvez já na segunda-feira busque algo, segunda ou terça aqui nessa LTB, cujo rompimento projeta não só 7,50 como o fechamento do gap, ou mesmo o início aqui da figura 8,98. Até para quem está de fora, pode fazer sentido entrar para guerrilha no ativo. Aí dei um F25, DI trabalhou na esteira de exterior, né? Tava até, de certo modo, sobrevendido. Então, aqui já não é uma configuração tão clara, né? Foi depois do IPCA, talvez o mercado esperava um IPCA mais ameno, enfim. Se você for estudar o DI 1F25 de forma milimétrica, né? O DI é muito técnico, eu operei DI alguns anos atrás. Eu vou reforçar essa linha, respeitou milimetricamente uma LTA. E repicou, mas eu não compraria DI nesses níveis. E no caso do dólar, o dólar tem uma cunha. Se perder a parte baixa, deve voltar para 5,040 e 500, o que ele deverá fazê-lo na próxima semana, no meu entendimento e interpretação. Eu vou retirar essas linhas aqui. Pelo menos essa, está confundindo um pouco a leitura. Parece uma distribuição para mergulhar, vi de bandas de Bollinger justapostas. Tem algo mais ou menos assim agora. Eu traçaria aqui um triângulo, algo mais ou menos assim. E eu penso que essa distribuição em forma de triângulo, ela vai quebrar essas duas linhas de tendência que a gente tem na tela, tanto a mais curta quanto a mais longa, e buscar os 5,039,500 talvez na quarta-feira. E o Ibov, né, a gente fez já o estudo, o BOVA11 é uma leitura parecida de formação de fundo, também das últimas 6 sessões, praticamente em 4 sessões aqui, fez mínimo em torno de 25, tem um eixo de W a 97,49. O mini índice, né, uma leitura de... Nós temos um candle do meio vermelho e 2 candles parecidos, esse padrão simétrico é muito interessante, mas o ponto-chave, pessoal, é o rompimento da média de 5, que deve trazer o preço 106, 140, porque toca a média de 5 e volta, né, não consegue consolidar acima da média de 5 e tem a cunha, como outrora eu comentara por aqui. O milho tem um sinal de fundo importante numa região de suporte, é um candle gêmeo, com potencial de trazer o preço aos 95 novamente, 95,10, talvez até de forma mais célere do que a gente imagina. Né, essa é a nossa leitura sobre o milho. Perfeito. Vamos fazer os índices por aqui. O índice de consumo, acumulação, na minha interpretação, índice de energia, recuo para formar pivô, que deve ser acionado 81,075. O IMAT foi a boa nova, né, da sexta-feira, um belo de um sinal, um candle gêmeo, que nega o anterior e rompe falsamente as mínimas marcadas em novembro de 2021, fechou acima, muito distante da média de 21, então tem um espaço amplo para repique. E no setor imobiliário, que já tem uma leve inclinação altista, um suporte formado onde o fez anteriormente em janeiro deste ano. O IFNC, que será primordial para o movimento de recuperação, formação de pivô, 9894 é o ponto que separa o joio do trigo, os homens
dos meninos. Bolsa de Xangai para o alto e avante. Volto a dizer, isso me leva a querer estímulos econômicos, inflação sob controle, reabertura na China, e o país que será melhor e beneficiado de forma mais célere é o Brasil, que tem na China seu maior parceiro comercial. Bolsa do Japão acionou pivô de alta no rompimento de 26.462. Nós temos o petróleo com sinal de reação. Quem vendeu o petróleo, acho que chegou no ponto de realizar, pode repicar, mas petróleo em queda é sinônimo de inflação arrefecida. E hoje a gente vê uma relação meio direta, né, dos títulos de 10 anos com o mercado de ações. Eu coloquei uma matéria recentemente no Telegram sobre isso. Talvez não signifique necessariamente os Treasuries subindo, o mercado em queda lá fora, né? Por aquela questão de procura, de oferta e de demanda. Aí nós teremos índice Nasdaq, fundo de desenvolvimento, depois de tocar a linha de retorno, tem amplo espaço para subir. A gente deve ter uma semana, eu chutaria com mínimo aí de 5% de alta. Né, eu estava vendo uma matéria do JP Morgan aqui que fala que não vai ter a semana pode ter alta de 7% e não vai ter recessão. Também não acredito em recessão. O S&P, uma barra muito forte, simetria em V, que tem potencial para trazer S&P a 4177 ao longo da semana. O Dow Jones também, fechou o primeiro gap. Se a gente observar esse alargamento, pode buscar 34.500, né, no início de julho. As bolsas na Europa também têm sinais muito fortes, né, um padrão da alavanca, fundo duplo, eixo acionado, 7193,90 na Bolsa de Londres. Quando a gente traz o gráfico aqui para Paris, sobre uma linha de retorno extremamente importante de médio prazo, nós temos um W acionado com gaps abertos, 6.600 é uma questão de tempo. Para a Bolsa da França, Eurostock 50, um alargamento clássico, deve buscar já na próxima semana a parte alta. Acionou uma mistura de W com pivô de alta ao romper 3.5 com 18,40. E o índice DAX na Alemanha tem um candle que nega o anterior, rompimento falso de 13.007, alta à frente MME, que sinal de fundo. E é isso, eu fiz todos os estudos, falar um pouco do Bitcoin, né? O Bitcoin, ele aos trancos e barrancos, ele indica que vai romper aí o pivô de alta a 21.708, quem sabe hoje, amanhã, apesar da liquidez diminuir no final de semana. E isso significa que há oportunidade para quem não tem conta exchange no BitH11. Naturalmente o ponto-chave 26.71 rompeu, mas voltou na primeira batida, e tem o hash 11 também. Vou colocar aqui na tela o hash 11. TradingView, mesmo com o mercado fechado, às vezes está travando, mas vamos... Os softwares são um dos desafios, né, da nossa jornada. Então, o hash 11, o ponto que separa homens dos meninos, 18,47, fechou acima. Então, o hash 11 está pronto para decolar. E trabalhou na parte alta numa barra elefante marcada dia 23. E por fim, conforme prometido, eu vou fazer a carteira Fly USA. Mercado Livre, eu sou fã da empresa, né, pessoal? Inclusive, comprei 2 produtos aí na semana, estão lá para retirar na portaria. Rompendo o eixo de W a 683,85, tem um eixo maior aqui a 848,19, deve romper, trazer o preço $1.200, $1.300 no curto prazo. Uma baita empresa para all-in, para uma posição mais ousada. AMD, quem pega agora, fase embrionária, quem tem condições de fazer preço médio, romper 86,38 faz todo sentido. GM é uma compra histórica, né? Rompendo aqui uma resistência 34,60, temos um ombro, cabeça, ombro invertido, discreto. Então, assim, às vezes o aluno fala, professor, eu estou de fora da carteira, vale a pena entrar? Vale a pena entrar em todas têm sinais técnicos, né? Ou aquela pergunta assim, eu tenho um pouco de caixa, vale a pena fazer médio? Vale, em todas elas agora. Então a gente vê aí a Tesla, né, rompendo também as médias. Você pega numa fase embrionária, há um triângulo aqui na Tesla também. Inclusive, se essa LTB está rompida, né, nós temos a Deere & Company, né, montando um arame de fundo, uma mulher grávida em japonês, uma empresa como Deere & Company valendo
$310 é muito descontada. Tem o United Steel, que deve se recuperar na esteira do petróleo, do minério, né? CAT, que é a Caterpillar, né? Também o Aramid fundo. O gap de fuga, medida e exaustão. Tem até mais um gap, mais 2 gaps, quer dizer, só esses gaps devem puxar o preço padrão do farol. Os americanos, lá nos Estados Unidos, começaram a soltar as ações a qualquer preço. A gente tem sinais de fundo consistentes no Dow Jones, S&P, índice Nasdaq. 3M já tem um provável gap de fuga aqui, então todas elas vale a pena fazer médio ou entrar para quem não está nas operações. Um baita no candle de JP Morgan, já rompendo um eixo de W a 117,03. Apple nós já vimos. O interessante é que não tem W só aqui no Brasil, lá fora também, né? XP acima de 17,79, tem um mundo aqui para subir. Inicialmente uma 23,70, que é um eixo de W que pode projetar o ativo a $34 no mês de julho. Então é isso. Saúde e paz a todos. Hoje tem Corinthians e Santos, Corinthians 2, Santos 0. O Robert Renan, que é um zagueiro, que vai ser zagueiro da seleção no futuro, vai jogar e fazer um gol. O outro gol vai ser do Adson. Pessoal, contem sempre comigo. Vou fazer stories hoje à tarde também, falando de alguns pontos importantes. Que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Valeu!